Então, calma, deixa eu ajeitar aqui meus slides, que estão bagunçados. Pronto. Esse artigo, The Colonial Origins of Comparative Development and Empirical Investigation, do Acemoglu, Johnson e Robson, é um artigo que bota a questão das instituições e das origens coloniais da instituição no centro do debate sobre as diferenças do nível de renda, entre o nível de renda dos diversos países. O Acemoglu e Robson, eles têm um livro muito famoso, best-seller, onde eles exploram essa ideia. É o Porquê as Nações Fracassam, ou Why Nations Fails, em inglês. Eu imagino que parte de vocês tenham lido o livro. Quem não leu, eu recomendo a leitura. É aquele tipo de livro que não é voltado para o público de economistas da área de crescimento, nem mesmo para o público economista, para o grande público mesmo. É uma leitura legal, uma leitura boa de ler. Então, quem não conhece, vale a pena, ainda que você não concorde com essa abordagem, vale a pena conhecer. O Acemoglu é um economista de grande destaque aqui dessa geração, então vale a pena. Um cara cheio de ideias boas e tal. E o tema é um tema muito cativante, né? Que vai nas instituições e vai na relação entre colonização, instituições e atual nível de riqueza dos países. Então, é um tema bacana. Esse artigo é uma versão, digamos assim, artigo científico da discussão que está no livro, né? Lá o livro é imenso e tal, um monte de exemplo. Artigo científico não, tem que ser mais curto. É publicado no que talvez seja a principal revista de economia do mundo, que é a American Economic Review. Quer dizer, claro que o impacto muda de ranking para ranking, mas acho que muita gente concorda com isso. Eu particularmente concordo, é a principal revista, a American Economic Review. Então está lá, o que já é um sinal bom. E no artigo eles perguntam, a velha pergunta, né? Quais as causas fundamentais para explicar as grandes diferenças entre as rendas per capita dos diversos países, né? Lá no começo da nossa profissão, Adam Smith fazia um inquérito sobre a natureza e a causa das riquezas das nações. Então, as causas fundamentais da riqueza das nações. Nós estamos perguntando no final do dia, então, um tema fundamental em economia, e eles vão tentar responder isso. Então, eles reconhecem que existe muito pouco consenso na resposta a essa pergunta. Isso era verdade quando eles escreveram o texto, no final do século XX, começo do século XXI. Continua verdade agora, nós estamos em 2022, mas ainda falta consenso, está muito longe de chegar a um consenso para responder essa pergunta. Mas diferença das instituições, que já era relevante lá quando eles escreveram o artigo, talvez tenha tomado ainda mais espaço nessa questão, em parte pelo trabalho deles. Esse trabalho, esse artigo, fortaleceu a tese de que as instituições elas são importantes. A intuição, apareceu mais uma vez aqui, a intuição é mais ou menos o seguinte: país com melhores instituições, entre aspas, porque esse é um conceito sempre vago, mas no sentido de maiores garantias de direito de propriedade e políticas menos distorcivas, esses países vão investir mais em capital físico e humano e vão usar esses fatores de forma mais eficiente. Por quê? Porque se você tem a garantia de que se você acumular capital, ninguém vai te tomar isso, você talvez tenha mais incentivo para acumular. Não é? Quer dizer, você está tranquilo de que vai ser teu, de que não vai ter um ditador maluco chega lá e toma tudo. Você é, sei lá, comunista, ou então você é de direita, o nome que queiram dar, e aí toma tudo do cara. Você quer evitar essas coisas. A lei é cumprida, as regras funcionam, o judiciário é independente, então se você cair em desgraça com o chefe do executivo, isso não destrói sua vida, porque ele não é o dono do país, ele tem outras instâncias de poder. Quer dizer, tudo isso tende a incentivar as pessoas a acumularem mais e a buscarem formas mais eficientes de usar os recursos, porque achar formas mais eficientes de utilizar o recurso é um caminho para a riqueza. Você vai ficar rico, e as pessoas gostam da ideia de ficar rico. Então, essa seria, digamos, a intuição por trás disso. Agora, quando você quer estimar efeito de instituições boas, entre aspas que seja, no crescimento econômico, você tem problema de endogeneidade. Aliás, endogeneidade e especificação ruim de modelo, como nós falamos no vídeo anterior, são os grandes dramas, né, em macroeconomia e economia em geral, e em outras ciências também. É um grande problema. Em macro, endogeneidade aparece o tempo todo. É uma desgraça aquilo ali. A gente nunca sabe quem está puxando quem. A gente sempre diz, meu Deus do céu, mas tem uma história boa para um lado, uma história boa para o outro. No artigo passado,
que está no vídeo anterior da instabilidade política, nós batemos nessa tecla, entendeu? Quer dizer, a instabilidade afeta crescimento ou é o contrário? O que está acontecendo? Então a gente fica meio perdido. Aqui não é diferente. É muito provável que as economias ricas escolham ou tenham recursos para possuir instituições melhores. Você pode pensar que não é que as instituições melhores fizeram as economias ricas, pode ser o contrário. As economias, por serem ricas, elas podem dispor dessas instituições. É como se elas fossem um bem de luxo, pensando assim, né? Então, quem é rico pode ter uma democracia sólida, um judiciário independente, uma imprensa livre, todas essas coisas que caracterizam boas instituições, né? Quer dizer, um legislativo com poder de fato sobre o executivo. Mas talvez seja isso. Isso é uma possibilidade, talvez ainda mais importante do que o primeiro ponto. Economias que são diferentes por várias razões serão diferentes tanto em suas instituições quanto em rendas per capita. Então pode ser que as economias tenham muitas diferenças entre elas. E tenham pacotes. E esse pacote envolva renda per capita alta e instituições boas, e outros pacotes envolvam renda per capita baixa, instituições ruins, mas não necessariamente porque há esse processo de uma coisa levando a outra, numa causalidade. Simplesmente é como se fossem pacotes de diferentes situações. Você pode pensar até características mais profundas, culturais, né? Eu acho que aqui no departamento, o Bernardo Miller tem trabalhado com isso, pelo menos ele orientou uma tese muito bacana nesse sentido, não sei se ele tem ofertado, mas nessas questões culturais mais profundas, né? Até que ponto, por exemplo, a religião ou coisa assim acaba sendo associada a mais crescimento e melhores instituições no sentido de garantir propriedade e tal. Essa é uma discussão profunda, discussão que segue. Nós vamos ver lá no final do curso que religião é uma variável que aparece quando você faz aí os modelos de seleção de variável. Então, talvez isso apareça por uma característica dos dados. Então, a gente conversa lá. Bom, para estimar os impactos da instituição no desempenho da economia, então será necessária uma fonte exógena de variação das instituições. Então, a estratégia típica lá de econometrista, né? Você vai buscar uma fonte de variação exógena, né? Você vai buscar instrumento, essas coisas, né? São os instrumentos, famosos instrumentos, que eles vão buscar para usar. Eles aqui vão fazer uma regressão com variáveis instrumentais. Bom, no artigo é proposta uma teoria, ficou teoria, né, mas aí é erro meu, teoria para diferenças institucionais entre países colonizados por europeus. Então eles vão apresentar uma teoria que justifique as diferenças entre as instituições de países que foram colonizados por europeus, que em tese você pode pensar, se todo mundo foi colonizado por europeu, todo mundo tem instituições parecidas. Talvez não seja assim. Talvez países colonizados pela mesma nação tenham instituições diferentes. Esta teoria que eles vão construir será usada para obter uma possível fonte de variação exógena das instituições. Então, essa teoria vai oferecer o instrumento. Vamos para as premissas, né? Quer dizer, uma teoria parte de premissas. 1. Diferentes tipos de colonização que criaram diferentes conjuntos de instituições. Então, primeira premissa, né? O estilo de colonização diferente, não necessariamente o país, eles vão tratar disso, nós vamos conversar sobre isso mais na frente, mas de estilo de colonização criam diferentes conjuntos de instituições. Em um extremo estão os estados extrativistas. O objetivo era extrair da colônia o máximo de recursos possível. Não havia incentivos para criar instituições para a proteção da propriedade privada, nem imposição de limites, os famosos check and balances, para o governo. Então esse é um extremo. Pensa aqui no europeu que está chegando naquela região e o objetivo dele é tirar o máximo possível e voltar para a Europa. De preferência, achar uma mina de ouro, pegar o ouro e voltar para a Europa. Ele não está preocupado em construir instituições naquele lugar. Ele não quer viver lá, ele não quer viver com a família lá. Ele não vê o futuro dele ali. Então imagina assim, um futuro, a gente vai colonizar a Lua e lá vai você colonizar a Lua. Teu objetivo é achar uma pepita de ouro ou de algum mineral super valioso, voltar para a Terra e ficar rico aqui na Terra. Definitivamente você não está preocupado em construir boas instituições, porque sai mais barato, você se defende. A tua boa instituição é uma boa arma, ou então um grupo que saiba se defender, né? Aqueles caras de filme, entendeu? O cara pega os diamantes, sai escondido mesmo e tal. Não está preocupado nessa construção institucional. Esse é um extremo, são, digamos assim, os puramente extrativistas. No outro extremo estão os casos onde os colonizadores tentavam reproduzir as instituições da Europa.
criação de neo-Europas. Havia incentivos para criar instituições para proteger a propriedade privada e limitar a ação do governo. Então, ali os colonizadores estão indo, geralmente com suas famílias, se estabelecer naquela região onde é a colônia. Então, ali há um outro modelo de colonização. O cara não quer pegar, extrair o que puder e voltar para a Europa. Ele quer ficar ali, sei lá porque que ele saiu da Europa, às vezes era perseguido, perseguição religiosa, perseguição política. Ele está indo para lá para se estabelecer ali. Então, é o que eles chamam de neo-Europas. Ele está querendo criar condições semelhantes às da Europa e lá, então, ele está preocupado de controlar o governo, ele não quer um governante corrupto. Para quem quer só extrair, às vezes a melhor coisa do mundo é um governante corrupto. Você paga a propina para o cara e vai embora. Entendeu? Beleza, né? Aqui não, ele não quer isso, ele quer o controle do governo e aí você tem outro tipo de colonização. Então, essa é a primeira premissa para a teoria deles. Segunda premissa. A estratégia de colonização extrativista ou de neo-Europa, né? Ou de neo-Europa, ela depende do ambiente da colônia. Em locais hostis não existiam incentivos para criar neo-Europas. Então, essa é a segunda premissa que eles estão colocando. Por exemplo, um lugar que tem muita doença, ou então que tem os nativos da região são muito agressivos e matam todo mundo, você não tem tanto incentivo, porque você não quer construir ali, é perigoso, você pode morrer de doença tropical, você pode ser atacado, ali você não está indo com isso. Então ali é mais propício, aquela região é mais propícia a desenvolver, não é que é 100%, nada aqui é 100%. Também não tem só os dois extremos é só para fazer o ponto, mas é mais propício a ter instituições extrativistas, porque ali é tudo muito bruto. Não é? 3. As instituições coloniais persistem mesmo após a independência. Então, essa é a terceira premissa. Né? Então, a primeira, o modelo de instituição depende do estilo de colonização, da estratégia de colonização. Essa estratégia, esse estilo de colonização depende do ambiente da colônia, em particular em locais hostis não há incentivo para criar neo-Europas. E, finalmente, essas instituições elas persistem mesmo após a independência. Com essas premissas, quer dizer, a partir dessas premissas, que são a base da teoria que eles estão apresentando, os autores usam a taxa de mortalidade esperada nas colônias como instrumento, ou seja, a fonte de variação exógena, para as atuais instituições das ex-colônias. Então, é isso que eles vão pegar. Essa mortalidade, lá no período colonial, não é? A mortalidade é a fonte de variação exógena que estaria associado com esse ambiente, hostil ou não aos colonizadores. Então, a taxa de mortalidade potencial, ela implica o tipo de colonização. O tipo de colonização implica as instituições iniciais implicam as instituições atuais e essas implicam no desempenho atual da economia. Então, essa é a relação lógica da proposta do Acemoglu, Johnson e Robinson. Então, é essa a base deles, a lógica deles. Bom, eles conseguiram dados de taxa de mortalidade de soldados, bispos e marinheiros que serviram nas colônias entre os séculos 17 e 19. Então, essa é a base de dados dele, é onde eles tiram dados. Como eu disse, então começa muito solto, mas amarra, porque eles têm que usar a econometria, então tem que ter uma variável lá muito clara. A figura 1 mostra a relação entre taxa de mortalidade nas colônias e PIB per capita em 1995, né? Que é para ver se eles estão andando numa direção boa. Para que a figura tem uma relação, né, negativa bem clara, e está bem clara na figura. Então, lugares onde morria muita gente, esses colonizadores morriam muito, e isso lá atrás, lá no período colonial, tendem a ser lugares pobres. Lugares onde morriam pouco, daqui aos Estados Unidos, aqui, ó. Estados Unidos, o Canadá aqui, Austrália, Nova Zelândia, lá se morria muito pouco, são lugares que hoje têm uma renda bem alta. Vou tentar achar aqui. O Brasil não estou achando a nossa turma aqui. Não, mas porque é difícil achar, né, esse gráfico. Esse gráfico eu tirei lá do artigo deles. Bom, então tem aí uma pista legal. Tem uma pista legal para o que está acontecendo. Então, colônia onde os europeus enfrentaram taxas de mortalidade mais altas são hoje substancialmente mais pobres do que as colônias com menores taxas de mortalidade. Esse é o que tem lá, essa correlação existe.
Correlação, ninguém está falando de causalidade, pelo menos não por enquanto, essa correlação existe. A teoria é que esta relação reflete o efeito da mortalidade dos colonos nas instituições trazidas pelos europeus. Então, esse caminho aqui que eles estão propondo para fazer o link. Né? Taxa de mortalidade, quer dizer, qual é o caminho para... Quem cria esse link da figura, que a figura coloca? É esse daqui, nós já tínhamos visto. Taxa de mortalidade, tipo de colonização, instituições iniciais, instituições atuais e desempenho atual da economia. É esse o caminho. A proxy para as instituições atuais vai ser o índice de risco de expropriação, que é o que eles vão usar para medir instituições. Bom, existe uma forte correlação entre instituições atuais e taxa de mortalidade do colono. A taxa de mortalidade enfrentada pelos colonos mais de 100 anos atrás explica 25% da variação das instituições atuais. É um bocado de coisa. Os autores documentam que a relação entre a taxa de mortalidade de colonos e instituições atuais ocorre pelo aquele canal da teoria. Qual canal? Sempre esquecendo. Para não esquecer, taxa de mortalidade, estratégia de colonização, instituições coloniais, instituições atuais, PIB per capita. Só que agora eles deixam o PIB per capita e estão fazendo só a taxa com as instituições. Taxas potenciais de mortalidade dos colonizadores foram um dos principais determinantes de assentamento. Ele fala potenciais porque ele pegou lá de marinheiros, bispos e tal. Né? Então, esse pessoal geralmente quem vem na frente. Depois chega. Quando você vai migrar, você já tem um pouco essa noção e tem essa ideia do teu risco potencial de morrer. Então, você sabe se você vai lá para extrair ou se você está querendo levar sua família. Então, pode ser um europeu decidindo o que fazer. Você tem notícia de que na colônia A morre todo mundo. Ali é uma desgraça, se não morrer de malária, morre de algum ataque. Na colônia B, não, o ambiente é ameno, não tem nada, as doenças estão controladas e tal. Então, se você é um aventureiro, você deve querer ir para A, para ficar rico e voltar. Se você é um cara que pretende se estabelecer, você deve querer ir para B. Por isso, o potencial aparece. Assentamentos foram um importante determinante das primeiras instituições. Na prática, para a regressão, ele usa instituições em 1900. Há uma forte correlação entre as primeiras instituições e as instituições de hoje. Então, aquela implicação que está naquela cadeia de implicações, né, está aparecendo aí nas correlações, pelo menos. A restrição de exclusão implícita na escolha do instrumento é que, condicional aos controles incluídos na regressão, as taxas de mortalidade dos colonos europeus mais de 100 anos atrás não têm efeito sobre o PIB per capita hoje, além do seu efeito por meio do desenvolvimento institucional. Então, isso é importante, né? A gente sabe que essas hipóteses têm que estar para o instrumento funcionar. Então, a fonte de variação exógenas, o instrumento, ele só pode afetar a variável que você quer explicar, né? O que no caso o PIB per capita, por meio daquele canal, e não por meio do outro. Senão, dá problema na econometria, na base da econometria. A principal preocupação com essa restrição é que a taxa de mortalidade dos colonos pode ser correlacionada com doenças atuais, que pode ter um efeito direto no desempenho econômico. Então, isso é uma preocupação. Quer dizer, supõe que você tem uma região que tenha lá uma bactéria, um vírus, um bicho desses aí, que os biólogos sabem aí, que mata as pessoas, ou deixa as pessoas muito doentes. Se esse negócio está amarrado lá, ele não sai de lá. Isso é uma maldição, né? É uma maldição. Ora, isso já vai matar os colonizadores, os colonos iniciais, mas isso vai atrapalhar a economia até hoje, porque vai ser uma região condenada à pobreza, todo mundo fica doente o tempo todo. Então, essa é uma preocupação com essa restrição de exclusão. Pode ser que ela esteja pecando por aí. Então, nesse caso, as estimativas de variáveis instrumentais podem estar atribuindo às instituições os efeitos das doenças. Então, esse é um problema que eles levantam. Mas eles acreditam que os autores, né, eles aqui são os autores, que essa hipótese é improvável, de forma que a restrição de exclusão da proposta é plausível. A grande maioria das mortes de europeus nas colônias foram causadas por malária e febre amarela. Embora essas doenças fossem fatais para os europeus que não tinham imunidade, tiveram efeito limitado sobre indígenas adultos que desenvolveram vários tipos de imunidade. Portanto, é improvável que essas doenças sejam a razão pela qual muitos países da África e da Ásia são pobres atualmente. Então, é a explicação que eles dão. De novo, eles reconhecem o problema, eles dão uma explicação. Pode concordar ou não.
né? Mas eles estão olhando, eles estão saindo por aí. Me parece razoável. Bom, origem das instituições, aqui, esse é um ponto interessante, né? As origens das instituições, as instituições dos colonizadores podem ser determinantes? Então, agora é outra questão que eles estão colocando que é interessante. Então, em contraste com essa abordagem que centra-se na identidade do colonizador, os autores enfatizam as condições da colônia. A gente ouve muito essa história, que você associa as instituições não à colônia, às condições da colônia, mas ao colonizador. A inglês levou a common law e as instituições inglesas, e o português levou as instituições de Portugal, os espanhóis, né? Então quem é lá da Península Ibérica levou. Então, esse tipo de explicação, isso é muito comum, a gente ouve muito, ela olha para a origem, a identidade do colonizador. Se o colonizador foi inglês, se o colonizador foi holandês, se o colonizador foi francês, se o colonizador foi português, se o colonizador foi espanhol. A deles não olha para isso, a deles olha para as condições da colônia. Então, quem vai determinar as instituições, nessa abordagem que eles estão fazendo, não é a identidade do colonizador. Então, se o inglês chega numa colônia que tem baixa taxa de mortalidade, que é amena, ele vai desenvolver um tipo de instituição. Se o inglês chega numa colônia de alta taxa de mortalidade, muito hostil, ele desenvolve outro tipo de instituição. Então, não é que ele leva a identidade dele, é que ele se adapta às condições da colônia, né? Esse é o ponto dos autores. Especialmente na teoria e nos dados, não é a identidade do colonizador ou as origens da lei, por exemplo, a common law, porque é o que todo mundo sempre fala, que importam. Mas se os colonizadores europeus poderiam se estabelecer com segurança em um local específico, onde eles não puderam estabelecer, eles criaram instituições piores, independente da identidade, argumentam os autores. Influência da civilização ocidental, que é outra questão que sempre aparece, né? Também, entre aspas, esses conceitos complicados. Hall e Jones, 99, usam distância do Equador como instrumento para infraestrutura social, porque, eles argumentam, latitude está relacionada com a influência ocidental, o que leva a boas instituições. Então, aqui aqui são as teorias concorrentes, né? As teorias concorrentes a dele. Então, agora o quão aquela região está sob a influência da civilização ocidental. O argumento teórico para esses instrumentos não é inteiramente convincente, dizem os autores do artigo que a gente está estudando. Não é fácil argumentar que a influência belga no Congo ou a influência ocidental na Costa do Ouro durante a era da escravidão promoveu boas instituições. Na minha modesta opinião, checkmate. Checkmate. Né? O que a influência ocidental fez nessas regiões foi brutal. Foi brutal. Pode até explicar muito do desastre que está até hoje. Então, essa história de que a influência ocidental traz boas instituições tem que ser melhor vista. Volta a ideia das condições da colônia. Vamos para a regressão. A regressão que eles vão fazer é desse tipo aí, né? Log de I, Mi constante, mais alfa R, que é a variável, no caso, que é a variável de instituições, e x as outras variáveis explicativas. Então, esse é o modelo de regressão que eles começam. Duas amostras, completa, que é o mundo inteiro, que vai aparecer como Hollywood nas tabelas, e com países com dados principais disponíveis, ou seja, aqueles que eles têm os dados mais importantes, que são aqueles de colonização e tal, que eles chamam de base sample, que é como vai aparecer na tabela. Então, vamos aqui, óculos. Não sei se vocês precisam. Se não conseguirem enxergar, eu de óculos enxergo bem, sem óculos eu não enxergo nada. Se não conseguirem enxergar, peguem o artigo. De novo, se você está acompanhando pelo YouTube, não é aluno da UNB, faz uma busca na internet, que esses artigos clássicos você encontra. Muito fácil encontrar. Se você é aluno da UNB, se você está no meu curso, na pasta lá no Teams tem o artigo. Então você pega o artigo e lê. O ideal para quem está no curso é que já tivesse feito isso até. Então vamos lá. Estatísticas descritivas iniciais. Então o PIB per capita 8.3, na amostra básica, na amostra de base 8.05, aquela que tem os dados completos. Vamos aqui, número de observações, 163, 64, essa aqui que é a mais interessante, que é a que tem os dados, né? Aqui tem todas as variáveis de uma por uma, certo? Então, aqui pelos quartis de mortalidade, quem está
no primeiro quartil, com a mortalidade menor, você vê que tem mais PIB per capita, né? À medida que vai aumentando mais mortalidade, o PIB per capita vai ficando claramente menor. Isso vale também para por trabalhador, né? Log do PIB, por isso que é negativo, é porque é log, viu? As instituições também, né? As instituições aqui do primeiro quartil de mortalidade, que é o pessoal que morre menos, elas são melhores, né? Elas têm melhores. Ele faz aqui um jogo de instituições e tal. Ou seja, você já começa a ver o argumento dele se desenhando já nas estatísticas descritivas. Agora vamos para as regressões de mínimos quadrados. Ainda não chegamos nos instrumentos. Então, ele faz 8 regressões, né, alterando as amostras, e aqui nas primeiras 6 a variável dependente é o log do PIB per capita, e nas outras 2 é o PIB por trabalhador, né, porque sempre tem esses dois interesses. A gente vê que a proteção é positivo e significativo em todas as amostras, nos 2 jogos de regressão. A latitude entra aqui, ela entra como significativa. Depois a gente conversa melhor sobre a latitude, ele já jogou uma luz, mas depois a gente conversa melhor. Mas está aqui a latitude, aparece, mas não aparece como significativa, né? Desculpa, não aparece não, porque aqui 0,49 é 8,9 dá menos de 2, aqui dá menos de 1. Aqui aparece um pouco na amostra básica, nessa regressão aqui ela aparece, né? Aqui é mundo todo, a diferença dessas é mundo todo. Aqui com as dummies de continente, né? Aí perde. Mas as instituições elas ficam significativas, né? Por sinal até com um valor estimado até parecido. Então essas são as primeiras regressões. Então no geral os resultados da tabela 2 mostram uma forte correlação entre instituições e desempenho econômico. No entanto, existem várias razões importantes para não interpretar essa relação como causal. Né? Quer dizer, então, mesmo quando você coloca as dummies, a latitude e tal, ela permanece a correlação. Mas não interpretar como causal. Primeiro, economias ricas podem ser capazes de pagar ou talvez prefiram melhores instituições. Isso é um ponto que a gente já comentou, né? Então aqui ele está batendo na tese dele, que é assim que você faz as coisas, você bate na sua tese. Quem defende tese é na internet, a gente defende na briga, mas em artigo acadêmico você bate na sua tese. Mais importante do que isso é o problema da causalidade reversa. São omitidos muitos determinantes das diferenças de renda que estão naturalmente correlacionados com as instituições. Finalmente, as medidas das instituições são construídas ex post, e os analistas podem ter um tipo de preconceito em ver instituições melhores em lugares mais ricos, o que é sempre um problema com essas medidas de instituições. Alguém pode pensar, se daqui a alguns anos a China de fato fizer um catching up de renda per capita, hoje ela está muito baixa ainda, padrão Brasil é nesse nível, mas se a China tiver, sei lá, uma renda per capita de $50 mil, perto, ou então, de 80% da americana, aí a gente vai dizer que instituições boas é partido único, controlando sindicatos e empresas. Alguém pode checar, a gente não, porque eu acho que eu não vou dizer isso não. Mas vai saber, né? Mas alguém pode chegar com uma dessas, tirar do bolso. Então tem esse tipo de problema. Tudo isso é problema nessa interpretação. Bom, a equação 3 descreve a relação entre instituições atuais e o log do PIB per capita. A equação 3, essa daqui foi a que nós estimamos. Faz a relação, né, botando os controles aqui em X. Para completar o modelo, precisamos das outras relações. Então, nós precisamos da equação que explica da onde vêm as instituições, e nós precisamos, as instituições atuais, e nós precisamos da relação de onde vêm as instituições coloniais, que é essa daqui, e nós precisamos da equação para explicar de onde vem o tipo de colonização. Então, aqui as instituições atuais, como função das coloniais, as coloniais como função do tipo de colonização, né, o settlement, por isso S, e aqui o settlement como função da mortalidade, sempre abrindo espaço para os controles e coisa do tipo. As equações R, instituições atuais, C, instituições iniciais, né, por volta de 1900, que ele está usando, S é a medida de colonização europeia, então, na verdade, a medida propriamente dita é a fração dos descendentes de europeu em 1900, que pega um pouco a estratégia de colonização, e M é a taxa de mortalidade dos colonos. Então aqui está aquela teoria refletida em equações que serão estimadas. Vamos lá. A estratégia de identificação mais simples pode ser usar SI ou CI como instrumento para RI na equação 1. Então usar a proporção de europeus, né, ou as instituições coloniais ou iniciais
como instrumento na equação 1. No entanto, na medida em que os colonos são mais propensos a migrar para áreas mais ricas e as instituições iniciais refletem outras características que são importantes para a renda atual, essa estratégia seria inválida. Ou seja, o CI e o SI podem ser correlacionados com o erro lá da regressão. Então, não é uma boa estratégia, porque pode ter essas fontes de correlação. Então, em vez disso, o instrumento é o M, né? Log de M. Mas esse aqui é o instrumento para R. Então, é a taxa de mortalidade propriamente dito. Essa estratégia de identificação será válida desde que o log de MI seja não correlacionado com εi. Isto é, se as taxas de mortalidade de colonos lá na colonização não têm efeito na renda de hoje, além da sua influência via instituições. Ficou log de I, mas não faz muito sentido, é log de MI, não pode ser correlacionado com εi. A figura 3 mostra a relação entre a taxa de mortalidade dos colonos e a medida das instituições. O lugar com as maiores taxas de mortalidade de colono possuem piores instituições atualmente. Então, está aqui essa relação entre a mortalidade dos colonos e a instituição. Você vê que está dando como se espera, né? Esse efeito da mortalidade nas instituições. Aqui está a regressão, né? A regressão usando instrumento, 2 estágios, tudo direitinho. Tem 10 regressões aqui. Então, você tem a variável dependente é o risco de expropriação 85,95, que é a medida de instituições. E aí você tem aqui, essa aqui ele quer ver os determinantes das instituições, né? Então você tem as restrições ao executivo em 1900, eu acho que aqui ele botou lá, na primeira ele só botou as restrições no executivo, aqui ele bota latitude também, aqui ele bota latitude, dá positivo, mas não dá significativo, né? Aqui ele coloca outra medida, em vez de com restrições ao executivo, democracia, também com e sem latitude. Aqui ele está colocando, em vez de botar em 1900, no primeiro ano da independência, tanto as restrições do executivo também com latitude e sem latitude. Aqui os assentamentos europeus em 1900. Aqui o log da mortalidade, dando negativo, e aqui aqui não, desculpa, aqui eu me precipitei, eu falei de instrumento, mas não, ele não chegou lá ainda não. Esse painel B aqui não é o segundo estágio, não, esse painel B aqui é só as regressões das instituições coloniais, né? Das instituições de 1900. Então, ela pega aqui com os assentamentos europeus, com e sem latitude, a mortalidade negativa, como se podia imaginar. Agora, a variável dependente é a democracia, em 1900, em vez de ser a restrição do executivo, bate também direitinho, e a variável dependente agora é a colonização, assentamentos europeus. Então, você vê, mortalidade é negativo para assentamentos europeus, mortalidade é negativo para instituições em 1900 e assentamento europeu é positivo. Assentamento europeu é positivo e significativo, está dando, né? É positivo para outra medida, o resultado continua. E isso daqui fica consistente lá em cima. Bom, então, o que essa tabela faz, na realidade, é mostrar aquele caminho, né? Aquele caminho lá que ele fez, que é o caminho que está nessas equações aqui, né? Então, o que ele está estimando são essas equações. Essas aqui. Cadê? Tá aqui. Então, as regressões 1 e 2 do painel A mostram que restrições ao executivo estão correlacionadas com instituições hoje. As 3 e 4 usam o indicador de democracia, então ele troca a medida de instituições em 1900. As 5 e 6 do painel A usam restrições ao executivo do ano da independência. Eu já escrevi isso, não tenho que repetir. Agora, as 7 e 8 do painel A relação entre instituições hoje e presença europeia em 1900, correlação com taxa de mortalidade, 9 e 10 do painel A. E aí o primeiro bloco de regressões do painel B mostra que restrições ao executivo em 1900 têm correlação positiva com os europeus em 1900 e negativa com mortalidade. E aí por diante, né? Aquela tabela a gente já discutiu, eu estou aqui só repetindo, então é só a leitura que eu já tinha feito.
Então, agora sim vem a parte, né, a parte das instituições em nível de renda com variáveis instrumentais. Então, agora sim que ele vai usar o instrumento. Bom, a equação 3 e essa outra aqui. A equação 3 é a primeira equação que a gente estimou, que é a que pega as instituições e pega o PIB per capita atual e as instituições. Tá? E essa daqui que faz a relação das instituições com a taxa de mortalidade. A restrição de exclusão é que M não pode aparecer na equação 3. Essa é a restrição que está sendo usada. Então aqui está, por isso que eu atrapalhei, né? Porque a visão vai ficando ruim, tem painel A e painel B. Aqui sim o painel A, o painel B é o primeiro estágio, e o painel A é os dois estágios, né? Então, vê que a proteção aqui, a medida de instituições é a primeira medida de instituições, ela tem efeito positivo e significativo na renda, tanto na amostra toda como calma, desculpa. Ele usa base sample porque é onde tem os dados, né? Então, como eu disse, ele vai ficar usando mesmo base sample o tempo todo. Mas quando eu boto latitude, permanece a correlação positiva. A latitude aqui agora deu negativa, mas não está dando significativo. Aqui ele está colocando a amostra básica sem as neo-europas, digamos assim, também com e sem latitude, você vê que permanece positivo e significativo. Aqui ele tirou a África, permanece positivo e significativo. Aqui ele tirou a África e botou latitude, permanece positivo e significativo. Aqui ele está botando dummy por continentes, né, as dummies de cada continente, para a Ásia, África e outros. Permanece. Aqui é com dummy de continente e latitude. Você vê que ele faz um monte de bagunça, né? E continua funcionando. Aqui é usando o log do produto por trabalhador. Então o resultado é forte. No primeiro estágio ele está pegando as instituições atuais, né? O que explica? Então, negativa com a mortalidade europeia, que é o que se esperava, e o resultado aparece em todas as regressões. Em todas as regressões aparece esse resultado negativo que ele vai variando, né? Então aqui é por mínimos quadrados. Então quando você faz por mínimos quadrados também é positivo, mas você vê que dá uma diferença aqui nos coeficientes. Então os efeitos são maiores, quer dizer, quando você usa variável instrumental, quer dizer, em média está maior, né? Você pode ver 0,94, 0,54, 1,47, está sempre maior aqui. Então, você pegou efeitos maiores das instituições. O efeito da latitude encontrado em outras pesquisas pode ocorrer por meio das instituições, exatamente porque ele some quando você bota aqui. A validade do resultado da tabela 4 depende da hipótese que a mortalidade dos colonos no passado não tem efeito direto na economia atual. Então, essa hipótese de exclusão ela é central. Se ela cai, adeus o argumento inteiro, né? O argumento inteiro. Embora os autores considerem a hipótese razoável, a robustez do resultado é avaliada controlando diretamente por muitas variáveis. Aqui foi algum typo aí que deu esse ponto de interrogações. Que poderiam ser correlacionadas tanto com a mortalidade de colonos, quanto com os resultados econômicos, de forma a verificar se a adição dessas variáveis afeta a estimativa. Então, embora eles tenham confiança na hipótese que eles estão trabalhando, eles fazem vários testes para tentar ver se sai alguma coisa. De forma geral, os autores encontram que os resultados mudam pouco com a inclusão dessas variáveis e que variáveis enfatizadas em outros estudos tornam-se insignificantes ou não significativas, melhor, né, quando o efeito das instituições é considerado. Vamos lá. Laporta et al. 99 e Sanders 98. País colonizador importa. Essa é uma das teses mais presentes quando a gente fala de colonização, né? Então eles vão adicionar dummies para colônias britânicas e francesas, né? Já que importa. Vamos lá. Será que as colônias britânicas ou francesas hoje são mais ricas do que quem não foi colônia britânica ou francesa? Vamos aqui ver o resultado. Se vocês olharem, a colônia britânica aqui está dando negativa, presta atenção. Agora não é significativo ali no limite, né? Porque dá 2 aqui, 2 e um pouquinho a diferença. E as francesas não dão significativa, né, de jeito nenhum. Quando você coloca a latitude, continua negativa.
Se você fizer só com as colônias britânicas, o resultado permanece da relação com as instituições. Aqui é a amostra básica. Agora eles estão botando a origem legal. Esse negócio da origem legal é bacana, porque pega a discussão da Common Law, né? Aquela ideia toda de que a Common Law, né? Mas se você pegar, na verdade deu positiva a origem, a base legal francesa dá positiva para o PIB per capita, isso com e sem você botando latitude. Aqui as variáveis de religião, ele bota conjunto, dá significativo, ele bota p-value, né? Então dá conjunto, mas nesse aqui já não dá mais, né? Nesse aqui já não dá mais, porque ele faz várias, em vez de botar de uma por uma, ele bota só o p-value daquelas variáveis em bloco. Então, assim, o que está dizendo é o seguinte, o que esse resultado mostra aqui é o primeiro estágio, né? Aqui é o primeiro estágio, aquela ideia da mortalidade de instituições é negativa, é bem robusto. Aí sim, as colônias, mas não dá significativo, né? É positivo e não é significativo. Então, parece que não é bem a origem das colônias, não. Pelo menos essas regressões estão sugerindo isso. A questão não é a origem, não é o país colonizador que importa. Talvez a taxa de mortalidade esteja... Talvez não, né? Nessas regressões a taxa de mortalidade se mostrou uma explicação muito mais consistente e muito mais robusta. Vocês podem olhar aí com calma cada uma delas. E aí eu faço um resumo depois. Pouco efeito no resultado com dummies não significativas em várias regressões. Conforme sugerido por Laporte, as colônias britânicas parecem ter melhores instituições, né? Então pegou aqui, embora na fronteira ali para significativo, mas esse efeito é muito menor e mais fraco do que é encontrado em uma especificação que não controle para o efeito da mortalidade dos colonos sobre o desenvolvimento institucional. Então, esse não parece tão forte. Aparentemente, outros estudos concluem que as colônias britânicas possuem melhor desempenho porque a Grã-Bretanha colonizou lugares onde assentamentos eram possíveis, e isso fez com que as colônias britânicas tivessem instituições melhores. Pode ser esse o caminho, não por serem britânicos. Coluna 3 e 4, regressão apenas com colônias britânicas. O resultado é muito semelhante ao encontrado com amostras maiores. Então, não parece que elas são tão diferentes. Esses resultados sugerem que a identidade do colonizador não é um determinante importante de padrões de colonização e subsequentes desenvolvimentos institucionais. Então, eles batem de frente com uma tese que está sempre aparecendo. Hayek, 60, Laporte, enfatizam a importância do sistema de leis, né? Para elaborar essa questão, os autores colocam uma dummy para a origem do sistema legal, francês ou inglês, que é ali na coluna 5 e 6 da tabela. Está aqui o sistema legal, uma dummy para sistema legal. Os resultados não são afetados, então também não mudou o resultado. A coluna 7 e 8 inclui variáveis ligadas à religião. A coluna 10 junta tudo, né? A coluna 10 é o modelão completo. Então, cadê a coluna 10 aqui? Ela faz o modelão completo, você vê que o resultado é bem robusto, com as instituições significativa e positiva, deu bem direitinho. Então parece que é robusto a essas coisas. Bom, outra preocupação é que a mortalidade dos colonos é relacionada com clima e outras características geográficas, né? Essa é aquela outra que vem, que aí pode ter esse efeito que não é o da hipótese de exclusão. O instrumento utilizado pode, portanto, estar captando esses efeitos, e aí o negócio complica. A tabela 6 considera variáveis geográficas, bem como presença de europeus, no caso, para controlar por cultura europeia. Finalmente, é considerada a fragmentação etnolinguística, né? Mais uma vez, os resultados se mostram robustos. Aqui são aqueles países que têm várias línguas e dá essa confusão toda, ou de etnia, né? aquela parte toda. Só que a primeira vez que eu li esse artigo, eu tive que ir atrás e saber entender o que era isso. Então, aqui está as regressões, né? As regressões, e aqui vem variáveis de temperatura, o p-value deu até bem alto, não dá significativo, mas o importante é o resultado sempre se mantendo positivo e significativo para as instituições e negativo e significativo para a mortalidade nas instituições. Então, os resultados base são robustos a todas essas especificações, variáveis de temperatura, de umidade, e aí vem a questão dos descendentes europeus em 75 para pegar essa influência, qualidade do solo, recursos naturais, landlocked, país que não tem saída para o mar. Os caras fazem um monte de coisa.
O último teste de robustez vai para a presença de doenças. Então, é aquela última questão. E as doenças, né? Então, eles fazem aqui, colocam malária, expectativa de vida, que pega bem isso, mortalidade infantil, e saem colocando um monte de variável. O resultado, vocês podem olhar com cuidado uma por uma, mas o resultado base se mantém, as instituições com positivo e significativo, e a mortalidade negativa e significativa. Então, os resultados são bem robustos, né? É um artigo que eu gosto muito, porque recomendo muito que leiam, tá? Principalmente o pessoal que quer ficar com crescimento e tal. Porque, além de ter uma provocação muito boa, nessa questão das origens coloniais e tal, estou dizendo que é verdade, já disse, o checkmate não tem, mas faz uma boa defesa da teoria deles, é muito consistente. O artigo entra em discussões, é claro que aqui é um resumão, entendeu? É bacana, aumenta a tua cultura, fala de história, recupera autores importantes, então vale mesmo a pena ler. Mas também porque é quase como uma aula de como fazer um artigo, né? Você batendo no resultado que você quer defender o tempo todo. Eles estão batendo o tempo todo, e o resultado vai ficando robusto. Então essa é um pouco a ideia de fazer esse tipo de pesquisa, né? Se você quer defender o resultado, não fica legal. Bate no resultado e aí vai ficando uma coisa robusta. Não é à toa que é um timaço desses de economistas, numa baita revista que eles conseguiram publicar. Conclusões. Existe uma alta correlação entre taxas de mortalidade enfrentadas por soldados, bispos e marinheiros nas colônias e assentamentos europeus. Entre assentamentos europeus e medidas iniciais de instituições, e entre as primeiras instituições e as instituições hoje, né? Existe uma alta correlação entre isso. Usando essas relações, o artigo estimou fortes efeitos das instituições atuais na renda per capita dos países. O resultado encontrado não depende de outliers e é robusto para controles por latitude, clima, doenças atuais, religião, recursos naturais, qualidade do solo, fragmentação etnolinguística e composição racial atual. Então, essa é a conclusão, os elementos que eu tirei. A tese é essa, né, quer dizer, as características da colônia, captadas pela taxa de mortalidade desses colonos iniciais, ela é determinante da estratégia de colonização. A estratégia de colonização determina as instituições iniciais, as instituições da colônia. Essas instituições influenciam, né, determinam o termo forte, mas influenciam as instituições atuais, que se refletem na riqueza dos países. Então, eles fazem essa relação entre colonização e a riqueza atual dos países, fazem de um jeito muito competente, é independente, você pode achar que tem outro caminho e tal, mas é um artigo que eu acho assim, e é bom de ler, é um artigo gostoso de ler. Então, fica aí a dica do tema de colonização, né, o pessoal que gosta aí da parte mais histórica, voltando nisso, tá aí a dica. Obrigado pela atenção de vocês. O último artigo, o último vídeo dessa unidade é um exercíciozinho de séries de tempo para comparar modelo neoclássico, modelo de crescimento endógeno, o paper do Jones 95. Mas aí lá a gente comenta. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.